No vídeo de hoje eu quero te falar sobre as últimas movimentações do Internacional no quesito de chegadas e também no quesito de saídas. Quero te falar essas buscas do Inter antes do jogo contra a equipe do River Plate, se pode chegar algum nome ainda para o jogo da volta no estádio Beira-Rio, marcado para o dia 8 de agosto. Quero te falar de nomes como Murilo, Gumalo, Ilharão, Gustavo Henrique, os nomes que estão na pauta da direção do Internacional. Além disso, também quero te trazer mais algumas informações sobre saídas, porque o Inter não bateu ainda a sua meta orçamentária e a ideia era vender 130 milhões de reais nessa temporada, só que apenas 40 milhões de reais foram vendidos. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o nosso Colorado. Então, só antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, eu quero te falar também que no primeiro link na descrição ou no teu navegador tem a Betano, que é a maior casa de apostas do Brasil, que patrocina o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, e além disso, se tu no primeiro depósito colocar até R$ 500 lá na Betano, utilizando obviamente o cupom canal TN, tu vai ganhar mais 500 de bônus, até R$ 500 de bônus. E além disso, também tem a promoção de baixo, que vale até o dia de hoje, que se tu colocar no mínimo R$ 50, tu vai ganhar mais 50 apostas grátis, então não perde tempo e aposta, né, no jogo do Internacional contra a equipe do River Plate. Daqui a pouco tu pode até apostar numa vitória do River, que pelo menos tu pode ficar triste, mas pelo menos vai ser um triste com dinheiro no bolso, tá bom? Então vamos começando então aqui com as informações do Internacional. O Inter que treina nessa segunda-feira, na verdade já treinou quando está assistindo esse vídeo, e além disso o técnico Eduardo Cudê, que a partir de agora não tem mais atividades antes do jogo contra a equipe do River Plate. O Inter viaja agora para Buenos Aires às 2h30 da tarde. Expectativa de chegada ali da assessoria do Internacional é que chegue entre 4 e 4h30, e após vai ter uma coletiva de imprensa do meio atacante Alan Patrick, tá bom? Na terça-feira, né, já contra o jogo às 9 horas da noite, enquanto o River Plate treina, o Inter não treina. A tendência é que o Inter não treine em Buenos Aires, pelo menos essa é a programação inicial ali da assessoria do Inter. Pode ser que muda, mas o Adriano Loss, né, que é quem faz ali o planejamento ali do Inter, da assessoria, ainda não falou no site oficial do Inter se vai haver um treino na terça-feira, e pode ser que não ocorra esse treino. Vai depender se o Inter vai conseguir algum espaço para treinar e se vai ter esse tempo hábil também para o treino. Além disso, também, o que eu quero trazer hoje no vídeo hoje é que o fato de ser terça-feira, né, o jogo impede uma possibilidade de treino. Mas eu quero te falar também aqui sobre chegadas e saídas, tá? Enquanto dentro do campo a gente não tem muitas informações, já que o treino foi fechado para a imprensa, fora do campo a gente tem algumas informações, né? Todo mundo sabe que a janela de transferências ela fecha na próxima quarta-feira, dia 2 de agosto, e além disso ela está marcada para fechar às 7 horas da noite para jogadores que pertencem a clubes. O Inter ainda pode trazer jogadores que estejam livres do mercado, desde que eles tenham rescindido seus contratos, ficaram livres até o dia 2. O Inter pode fazer esse tipo de movimentação até o dia 15 de setembro, que é quando fecha o BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e aí sim o Internacional, aí naquele momento, não vai ter mais como contratar, mesmo que esses jogadores estejam livres, já que não vai poder colocar novos jogadores dentro do boletim diário. Além disso, o Inter já realizou 3 trocas na Libertadores. Para quem não sabe, a Libertadores ela tem uma lista de boa-fé. Essa lista de boa-fé permite tu nas oitavas de finais, quartas e semifinal fazer uma lista de até 5 nomes que tu quer adicionar e trocar esses 5 nomes por outros 5. Normalmente é jogadores que já saíram, ou seja, nomes como, por exemplo, Gabriel Baralha, jogador que deixou o Internacional, esse nome vai ser retirado da lista para a entrada do Rocher. Além disso, o Ener Valencia e Bruno Henrique são 2 jogadores também que entraram nessa lista da Conmebol, ou seja, outros 2 jogadores dos 50 nomes lá que o Mano Menezes enviou, também vão ser, 2 deles vão ser tirados, possivelmente 2 jogadores da base. Além disso, como tu percebeu, o Inter pode fazer ainda 2 trocas. E essas 2 trocas é o que o Inter quer fazer e é os 2 reforços que o Inter quer trazer para o técnico Eduardo Cudê. De preferência, um zagueiro que atue pelo lado esquerdo, e aí o nome do Gustavo Henrique é um nome que segue na mira, porém com muita complicação. E como o Inter está com muita dificuldade em trazer esse nome,
pode ser que o Inter pague para um nome de última hora, um nome que está livre no mercado e um nome que a vinda dele é um pouco mais facilitada, já que o empresário dele é o André Cury, que é o nome do Geison Murilo, jogador de 31 anos, colombiano, da seleção colombiana, passagens pela Copa do Mundo, um jogador que trabalhou com o Tchatcho Kudê no Celta de Vigo, porém um jogador que não foi muito de agrado do Kudê, pelo menos essas informações de bastidores, que ele não teria aprovado essa contratação para o Internacional. Porém, com a dificuldade de trazer o nome do Gustavo Henrique, o Inter pode partir para esse nome, para o nome do Geison Murilo, já que pelo menos ele seria o nome com uma alternativa ao invés do Gabriel Mercado, que não vem sendo muito elogiado dentro dos bastidores do Internacional. Além disso, a busca por um lateral direito, após as boas atuações do Fabrício Bustos, o golaço que ele fez contra o Cuiabá, a boa atuação contra o Red Bull Bragantino, fez a ideia inicial do Kudê em trazer um lateral direito, principalmente para ser reserva ou disputar a posição, acabar cedendo um pouco. E aí o Rômulo ali na lateral direita, que hoje é o reserva imediato do Bustos, suprir nesse momento o que pede o Tchatcho Kudê. Por isso que a tendência é que o Gumalo hoje não seja um reforço que seja contratado pela direção do Internacional. Além disso, avançando, né, para volantes, meias, que era a principal expectativa do Mano Menezes. Só que como o esquema do Kudê não usa muito meio armador, tanto é que o próprio Alan Patrick, né, tá um pouco ali que ainda não achando a sua posição, né, no primeiro jogo ali contra o Bragantino, o Kudê testou ele ao lado do Ener Valencia, agora no jogo contra o Cuiabá já testou ele na linha de 3. O Kudê tem dificuldades em saber onde o meio armador tem que jogar, porque como o time dele é muito intenso, e normalmente os camisa 10 não são intensos, ele não pede meio armador. Por isso que aquela ideia de trazer um Lanzini, um Luciano Vieto, já não é mais a expectativa que o Inter tenta hoje na janela de transferências. A ideia é trazer um volante ou um meia de intensidade. Dito isso, jogadores como, por exemplo, o Ilharão, que poderia ser uma oportunidade de mercado, porém, essa oportunidade de mercado teria que ser por meio de uma compra. Todo mundo sabe que por meio de compra o Inter tem muitas dificuldades financeiras, ou seja, o Inter teria que encontrar alternativas dentro ou do mercado livre, né, de jogadores com passes livres, ou dentro de jogadores que possam vir por empréstimo, que são as duas maneiras que o Inter vai utilizar, jogadores livres ou jogadores por empréstimos. O Inter não vai fazer mais compras, e aí que vem a principal dificuldade de vindas para jogadores ainda nessa temporada dentro do Internacional. Além disso também, quanto às saídas, Maurício tem sido muito cogitado lá no Flamengo, na imprensa do Rio de Janeiro, principalmente depois agora da venda do Matheus França para o Crystal Palace. Porém, a ideia do Internacional é vender esse jogador apenas em dezembro e por 15 milhões de euros, que como o Inter só tem 50% dos direitos econômicos, o Inter ficar com 7 milhões e meio. Além disso, também o nome do Wanderson tem sido muito cogitado no mundo árabe. Porém, como o Inter pagou cerca de 4 milhões e meio de euros, o Inter só aceitaria vender esse jogador caso chegasse uma proposta acima do que o Inter pagou. Até porque o Inter ainda segue pagando o Wanderson, né? Foram 6 parcelas de 600 mil euros cada uma. O Inter pagou uma no começo da temporada, pagou uma agora em julho e agora no final do ano tem que pagar mais uma. E aí no ano que vem, as últimas 3 parcelas, o Inter quita o Wanderson. A ideia para vender o Wanderson seria que chegasse uma proposta de 5, 6 milhões de euros, e como ele é um jogador de 29 anos, a Arábia Saudita não pretende fazer esse tipo de proposta. Com isso, a tendência é que o Inter não bata a meta orçamentária dessa temporada e muito possivelmente feche o ano no déficit, a não ser que o Inter ganhe, por exemplo, uma Libertadores ou fique muito bem colocado no Campeonato Brasileiro, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com novas informações. Grande abraço para todos vocês. Valeu, falou e fui!